Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E de nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, para este 10º dia da nossa peregrinação Um Mês com Maria, tirado do livro do Padre Stefano Maria. E agora, nesse 10º dia, nós começamos uma segunda etapa, os grandes males. Até o 9º dia foi as verdades reveladas. Aqui agora começa os grandes males. Me chamo Emerson Luiz, membro da comunidade católica Glória de Maria. E hoje nós vamos começar com o pecado. O que é o pecado? É uma ofensa a Deus. Se desobedece aos santos desejos de Deus e se obedece às vontades da carne, do demônio, do mundo. O pecado nos faz calcar os mandamentos de Deus e nos faz amar as vontades dos nossos instintos e das nossas paixões. Por isso que Santo Agostinho vai dizer para nós: pecado é o amor de si mesmo, a ponto de desprezar a Deus. O pecado traz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas, embora o pecador se iluda em achar que o pecado é um bem. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva. Atrás da sedução de se tornar como Deus, o pecado trouxe a ruína a toda a humanidade e a toda a criação. Está lá em Gênesis. Por que o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Por que Sodoma e Gomorra foram incineradas? Por causa do pecado. Por que Tiro, Sidom, Corazim, Carfanaum e Jerusalém foram destruídas? Por causa do pecado. Por que as guerras e as devastações entre os povos? Por que tantas famílias são no inferno? Por que tantos homens vão para o inferno? Por causa do pecado. Tinha razão alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. E aí nós temos dois tipos de pecado: o pecado mortal e o pecado venial. Vamos ver sobre o pecado mortal. O pecado é mortal se a ofensa a Deus é grave. É venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer ao homem é aquele de cometer um pecado mortal. Irmãos, não é nenhum dos sofrimentos que nós imaginamos é a maior desgraça para o homem. A maior desgraça é cometer um pecado mortal. Santo Padre Pio dizia, ele usava exclamar: desgraçado a quem se acusava de uma culpa mortal. Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes seria preferível qualquer outra desgraça. Escreveu São Cipriano: observe os danos que causa a saraiva às sementeiras, a pestilência aos alimentos e aos homens, o vento aos navios, veja quanto estrago. Eles não são mais que uma lânguida figura dos danos que o pecado traz à nossa alma. Ele destrói todos os frutos das boas obras, corrompe todas as nossas faculdades e guia o homem à morte certa. Por isso fazia muito bem o pequeno e corajoso São Domingos Sábio a sustentar a sua linda máxima: prefiro morrer do que pecar. Dizia a morte, mas não o pecado. A morte de fato é só uma coisa física e reduz o corpo do homem em cadáver. O pecado, ao contrário, é um fato espiritual que reduz a alma do homem a um cadáver, enquanto este não recuperar a graça com o sacramento da confissão. O cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. Para melhor compreender a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar ao Calvário. O pecado do mundo fez de Jesus homem das dores. Lá em Isaías 53, custou a morte de Jesus na cruz. Transpassou a alma de Nossa Senhora. E quem comete de novo o pecado mortal, crucifica de novo o Filho de Deus no próprio coração. Hebreus 6,6.
Por isso, o pecado mortal faz perder a alma, a vida sobrenatural, ou seja, a graça divina, e faz perder os méritos e as virtudes infusas, deixando-lhe só a fé e a esperança. Enfim, lhe rouba a semelhança com Jesus e lhe imprime a imagem do demônio. É horrível. Tinha razão Santa Teresa em dizer que a visão de uma alma em pecado mortal a assustou a ponto de suplicar a Deus de interrompê-la. Mas quantos são os cristãos em pecado mortal que se dão conta de possuir uma alma cadáver e de se parecer com o demônio? Quantos cristãos se dão conta disso? Poucos. E como podem crer de amar a Deus, de amar Maria, se com o pecado se demonstram odiadores de Deus? Quando nós pecamos, nós nos demonstramos a Deus odiadores. Ainda que, não, eu não penso assim, mas porque nós estamos imaginando aqui só no imaginário mesmo. Eu estou pensando aqui só na parte do nosso intelecto, mas na alma nós estamos dizendo com pecado para Deus: eu te odeio. E aí continua: e transpassam a alma de Nossa Senhora. Com o pecado transpassamos a alma de Nossa Senhora. E aí nós temos também o pecado venial. Não se pode se deixar enganar. O pecado venial, né, chamado de pecado, alguns chamam de pecado leve, ofende a Deus e arruína o homem, embora não provoque os efeitos desastrosos do pecado mortal. São Tomás de Aquino nos avisa: preferível acima de tudo, antes morrer, cometer um só pecado venial. Santa Gema Galgani exclamava: 1000 vezes a morte antes de cometer um pecado venial. Os santos advertem a brutalidade do pecado venial segundo a medida do amor ardente a Deus. Por isso dizia São João Crisóstomo: estamos prontos a temer mais uma ofensa leve a Deus que ao próprio inferno. Olha o que São João Crisóstomo diz: eu temo mais cometer uma pequena ofensa a Deus do que o inferno. Tamanho amor que eles tinham por Deus. Né? Não era mais, não peco por medo de ser condenado, não, não peco por amor a meu Deus. De fato, Santa Catarina de Siena dizia de si: queria estar antes no inferno sem pecado, e achar-me no céu manchado de coisa levíssima que magoe o Senhor. Como faremos nós, que nos manchamos todos os dias de culpas veniais com tanta superficialidade? Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer mal físico, até um resfriado. No entanto, não nos curamos das doenças espirituais, impaciência, mentiras, negligências, que ofendem a Deus e deformam a alma. Um dia, Santa Francisca de Chantal quis colocar com as suas mãos o cadáver, colocar com suas mãos o cadáver de um leproso no caixão. Nós sabemos que a lepra era muito contagiosa, né? Alguém tentou impedi-la com medo do contágio da lepra, mas a santa disse com decisão: não temo outra lepra que a do pecado. Aprendamos. A menor dos 3 pastorzinhos de Fátima, Jacinta, foi a mais ardente vítima pelos pecadores. Ficou sendo para ela uma paixão salvar os pecadores do inferno, oferecendo sacrifícios de toda espécie. E andava atenta a sacrificar-se com empenho sempre novo. Encontrava pelas ruas os pobres e lhes dava a sua merenda, ficando de jejum até a noite. Tinha uma sede ardente no mês de agosto e renunciava em beber a todos os custos. O irmão Francisco recolhia bolotas mais doces de uma árvore e ela lhe pedia as mais amargas para oferecer um sacrifício. Tinha dor de cabeça e o barulho das rãs a incomodava, mas ela impedia ao irmão de afugentá-las para oferecer mais um sacrifício. Devemos aprender desta menina e escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles com a oração e a penitência. Os 3 votos de hoje: primeiro, beijar o chão pela conversão dos pecadores. Segundo, repetir com frequência a máxima de São Domingos Sábio: a morte, mas não o pecado. Terceiro, todas as noites dizer um ato de dor pelo perdão dos pecados.
E você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, né, coloque nos comentários, que logo a comunidade estará entrando em contato com você. Para que você não fique com dúvidas, né? De repente é algo novo para você, mas coloque aí nos comentários que logo nós entraremos em contato. Fica com Deus. Salve Maria Imaculada.